Olá pessoal, hoje nós vamos abordar o tema de banco de dados. Como criar um banco de dados no Access? Nós vamos começar através de um banco de dados em branco. Então eu vou pegar a primeira opção, banco de dados em branco. Eu determino aqui o nome, vou pegar como eu já tenho o nome, eu vou colocar o nome aqui. E aqui, ó, se eu quiser mudar o local onde eu vou gravar, eu tenho essa possibilidade. Eu vou deixar em documentos mesmo, criar. Quando eu clico em criar, ele me abre essa tela, já com uma tabelinha 1 aqui, eu vou fechar. E para eu criar a estrutura das minhas tabelas, eu vou clicar em criar design de tabela. Eu tenho outras possibilidades, como nós aprendemos nas aulas práticas, eu vou focar no que nós aprendemos, design de tabela. Quando eu entro em design de tabela, aparece aqui para mim um local, nome do campo, tipo de dados, a descrição. Nome do campo é o nome do campo que eu vou criar para a minha tabela. Tipo de dados é o tipo de dados que ele vai receber. E a descrição, ela é opcional, mas ela pode ser importante, porque às vezes num formulário você pode precisar exibir na barra de status. Se você colocar alguma informação ali a mais, você pode ter uma referência a respeito desse campo futuramente, tá? Mas como não é uma videoaula e para não ficar muito extensa a videoaula, eu não vou colocar aqui nessa videoaula, ok? Eu vou fechar aqui porque eu já tenho uma tabelinha previamente digitada aqui, ó. Então, ó, tem uma tabelinha, eu já digitei o nome do campo, tem o código do cliente, o tipo de dados que ele vai receber na numeração automática, ou seja, numeração automática sempre eu determino quando eu quero que o computador numere para mim. Então, o computador vai numerar de 1 até a quantidade de pessoas que você cadastrar. Quando você pegar um banco de dados que já não começou no 1, começou no 100, então você tem que definir como número, porque você terá que cadastrar esse número, não o computador, ok? Toda vez que estiver definido como numeração automática, o computador vai começar do 1. Bom, eu determinei aqui o campo nome do cliente, texto curto, sobrenome, endereço, cidade, CEP. O CEP eu determino como texto curto, porque eu vou definir uma máscara de entrada. Porque o CEP, ele tem, a máscara dele geralmente são 5 espaços, traços, 3 espaços. Então eu deixo o cursor aqui, ó, e eu preciso ser texto curto, ele não pode ser definido como número. Deixo o cursor aqui, vou aqui, máscara de entrada, reticências, aqui, ó. Ele vai pedir para eu salvar a tabela primeiramente, eu vou dar aqui sim, o nome da minha tabela vai ser tabela de clientes. E dou um aqui. Ele vai perguntar se eu quero definir a chave primária. Lembrando que a chave primária é aquele campo que a gente define, que ele é aquele campo que ele é exclusivo. Mas então eu vou colocar aqui não, vou determinar isso futuramente. Dá não. Aí ele abre essa assistente de máscara, eu vou clicar aqui, ó. CEP é um código postal. Então avanço, concluo. Beleza, tá aqui, ó, 5 números e tracinho 3 números. O celular também tem uma máscara, então também determino ele, deixo ele como texto curto. Então toda vez que eu for criar uma máscara para algum campo, ele tem que ser deixado como texto curto. Agora eu vou aqui em máscara de entrada, também a mesma coisa, assim. E vou pegar aqui, ó, telefone. Avança, concluo. A única diferença aqui é que essa máscara é um padrão dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não tem esse 9 a mais no celular e aqui no Brasil tem. Então eu vou adicionar um caractere a mais, tá? Um 9 a mais. A foto eu tenho que deixar para receber. Para eu poder inserir uma foto no banco de dados, eu tenho que determiná-la como objeto ONI. Ok? E aí você consegue inserir futuramente aí uma foto. Agora sim, eu vou determinar aqui quem é a minha chave primária. Chave primária é sempre aquele campo que é exclusivo, vai ter um campo exclusivo. Por que exclusivo? Quando eu for cadastrar os clientes, cada cliente deverá ter um código único, exclusivo. Só ele pode ter aquele código, mas ninguém, esse código não pode se repetir. Tá? Então, por isso, eu determino então, esse campo como chave primária. Agora, eu tenho que tomar alguns cuidados também com relação aos outros campos do meu banco de dados. Quando a pessoa, geralmente quem cria o banco de dados não é a mesma pessoa que vai alimentá-lo. Então, a pessoa às vezes vai alimentar o banco de dados, começou a cadastrar, mas teve um probleminha, precisou sair, quando volta não lembra nem onde estava e às vezes deixa algum campo em branco.
Para que isso não aconteça, você vai fazer o seguinte: aqueles campos que são pertinentes e importantes, você vai clicar com o botão nele, vir aqui, ó, requerido, vai deixar sim. E se você deixar não, a pessoa vai poder deixá-lo em branco. Eu vou deixar sim, para que a pessoa não o deixe em branco. Sobrenome também é importante, porque não tem uma pessoa que não tenha um sobrenome. Todo mundo tem nome e sobrenome. Endereço também, todo mundo deve lembrar o endereço, né? Senão, cidade idem. E esses dados são importantes, porque às vezes seu chefe quer mandar uma mala direta, quer fazer alguma comunicação aí, e se ele não tiver esses dados, isso pode comprometer aí até um contrato. O celular que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes a pessoa não tem, mas a gente está pensando em empresa. Empresa que não tenha um contato é meio difícil, então eu vou colocar aqui também no celular também obrigatório, ok? Feito isso, ó, eu me preocupei com as máscaras para quando a pessoa for digitar ter a quantidade certa de caracteres, definir para que a pessoa não deixe em branco, definir quem é a chave primária. Agora é só então fechar. Sim. Percebam que não deu nenhum erro, porque eu me preocupei com tudo. A mesma coisa agora para criar a outra tabela. Vamos pegar aqui, ó, criar, design tabela, pegar a tabela de vendas. Então, ó, código da venda. Tipo de dados, eu vou colocar também numeração automática. E aqui, ó, aqui é o produto. Então vai ser texto curto. A data que foi vendido o produto, vou colocar data e hora. A quantidade. Vou deixar como número. O valor. Vou colocar moeda. Então perceba que eu estou usando algumas coisas aqui para vocês verem que não tem só texto curto. Ok? E se é uma venda, algum cliente que fez esse pedido de venda. Então eu vou colocar qual foi o cliente que fez esse pedido. Então, código do cliente. Só que se o cliente já tem o código dele definido da tabela de clientes, eu não vou digitar de novo, eu vou usar aqueles campos que já existem na outra tabela. Então eu vou clicar em assistente de pesquisa. O assistente de pesquisa, ele permite que eu vá buscar um campo já existente em outra tabela, para que eu não precise digitá-lo novamente, eu só tenho que selecionar. Então, ó, clico aqui, avançar. Qual campo eu quero? O campo que eu quero está em qual tabela? Tabela de clientes. Qual campo você quer buscar? Eu quero o código do cliente. Avança, avança, avança e conclui. Tá aí. Salva a tabela. Tabela de vendas. Eu dei uma reduzida aqui. Eu precisaria de mais tabelas aqui, mas eu vou colocar só duas, só para vocês terem uma noção, ok? Ele pergunta, fala que a chave primária não está definida, e eu vou dar não, eu mesmo vou definir. Então a chave primária aqui para mim vai ser o código da venda, porque é a única que vai ser exclusivo. O produto eu vou definir como requerido sim. A data, requerido sim, é importante que você registre a data do produto. A quantidade não tem, eu percebo que o número não tem as mesmas opções. Aqui também moeda também não tem. E o código do cliente também não, ok? Agora eu vou fechar, vou salvar, sim. Agora eu vou para o próximo passo. Então, o primeiro passo é criar a estrutura das tabelas. O segundo passo é criar as relações entre as tabelas. Quando eu tenho mais de uma tabela, eu sou obrigada a relacioná-las. Então, ferramenta de banco de dados, relações. Ele já vem aqui, ó, para mim relacionado, ó que bonitinho. Por quê? Porque você usou o assistente de pesquisa. Quando você usou o assistente de pesquisa, o computador automaticamente já faz a ligação, tá? Eu só tenho que clicar com o botão direito em cima aqui, ó, da linha e editar a relação. Eu vou impor a integridade referencial para saber que tipo de relação é e verificar aqui se não deu indeterminado, ó, deu um para muitos. Lembrando que eu posso ter de um para muitos ou muitos para muitos, tá? Então aqui está correto. Dou ok, aqui ó, 1 para infinito. Significa que na tabela de clientes, cada cliente terá um código único de identificação, mas ele pode aparecer na tabela de vendas infinitas vezes, tá? Se ele comprou num dia, no outro, ele vai aparecendo toda vez que ele for comprar, a pessoa muda só a data, mas sempre coloca o código dele. Então, agora eu fecho
Salvar sim. Terceiro passo, criar um formulário para eu cadastrar. Então, eu vou criar um formulário porque a aparência é mais amena. Então, nesse caso, eu não vou usar o design, vou criar a estrutura do formulário passo a passo, não. Vou pegar um assistente que já me dá uma estrutura previamente pronta. Assistente de formulário, eu só tenho que escolher qual tabela eu quero criar, da tabela de clientes ou tabela de vendas. Pessoal, tenho duas tabelas, tenho de clientes e de vendas. Eu não posso começar pela tabela de clientes, cadastrar os dados de vendas, porque a de vendas ela necessita do código do cliente. Então, eu tenho que começar obrigatoriamente pela tabela de clientes. Se eu clicar em maior, ele vai pondo um campo de cada vez. Eu quero todos, então eu clico aqui, maior, maior. Avanço, concluo. Tá aí a estrutura da minha tabela, tá? Lembrando que eu não vou precisar digitar o código do cliente, porque o computador vai numerar para mim. Então, eu vou começar a digitar a partir do nome do cliente, tá? Só vou explicar depois na próxima videoaula como inserir o vídeo. Como inserir o vídeo, não, desculpem, como inserir a imagem, como criar as consultas, ok? Até a próxima videoaula. Bom estudo para vocês.